Salve, salve, rapaziada! Nós estamos chegando na reta final aí da nossa série. Esse livro ele tem 307 páginas, 11 capítulos. Então, pelo que você assistiu nesses 3 podcasts anteriores, viu que tem muitas coisas boas para que você possa aprender, enfim, levantar o seu game, entender mais sobre a psicologia evolutiva. Esse livro, ele é muito importante para você. Então eu vou deixar o link abaixo, você pode adquirir esse livro, enfim, colher mais informações com base científica, até porque David Buss, ele é um cara renomado aí nessa área, ele é considerado o pai da psicologia evolutiva. O interessante também é que esse livro não é válido apenas para os homens, como para as mulheres. Então se você é uma mulher, faz parte da nossa comunidade ou está ouvindo esse podcast, você pode até se identificar com alguns pontos, encontrar um padrão nos comportamentos que pode estar te prejudicando na sua interação com os homens. Ou seja, atrapalha o seu objetivo final, que talvez seja ter um homem de alto valor do seu lado. Se nós formos analisar num contexto geral, se esse livro fosse escrito por que os homens fazem sexo, seria simples, ou seja, apenas 2 páginas. A primeira é porque a mulher estava disponível. A segunda, porque ela era gostosa, eu tava com tesão, é isso, birimbém, birimbom, somente isso. Porém, nós somos totalmente diferentes. Ou seja, a mulher tem uma parte cíclica, ou seja, ela tem um ciclo, na qual tem um período que ela tá mais excitada e tem um período que ela não está afim do birimbém, birimbom. Os homens, a maioria do seu tempo, ele está pensando naquilo, está ligado. Então isso é biologia. Então é importante você saber os motivos por que as mulheres fazem sexo. Então nós iremos entrar no próximo capítulo. Buss, ele fala sobre o prazer de sua gratificação sexual e orgasmo. Então tem um ditado que diz por aí que o homem ele faz sexo por prazer e a mulher faz sexo por amor. Então isso é verdade? Eu não sei se é verdade, vamos ver. Eu creio que tem até um livro. Eu estava pesquisando esse livro Por que as mulheres fazem sexo, eu vi a capa de um livro mais ou menos com essa informação. Então é isso que dizem por aí. Então muitas mulheres nesses estudos descreveram situações na qual tiveram sexo porque apenas gostavam de fazer sexo. Não eram por amor. Citações. No passado tive relações sexuais com homens que eram apenas amigos, somente pelo prazer de fazer sexo. Não tinha nenhum sentimento e emoção, exceto o medo do cara acabar querendo mais. Mulher heterossexual, 27 anos. Agora, o próximo ponto, creio eu que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. É algo que eu tive experiência quando estava no meu período de balada, festas. E eu até toquei nesse ponto em um dos podcasts passados, falando também desse mesmo livro, ou seja, nessa série de David Buss. Então, no livro, Buss ele fala sobre o toque mágico. Ou seja, na comunidade RP e os PUAs, né? PUA, eles usam muito essa palavra do kino. O kino significa o toque. Então, o David Buss ele fala sobre o toque mágico. Citações. Eu estava em um relacionamento não sexual por 13 anos. Depois que isso terminou, eu precisava ser tocada por um ser humano para lembrar que ainda podia sentir algo. O sexo com o prazer físico me ajudaram a sentir humana novamente. Mulher heterossexual, 42 anos. Rapaziada, o que você precisa entender é que a pele é o maior órgão sexual de uma mulher. Então existem áreas da pele que são altamente responsáveis pela estimulação e estas áreas são chamadas de zonas erógenas, porque levam à excitação sexual e ao prazer. O interessante é que ele cita mais ou menos 15 a 16 pontos no corpo da mulher. Porém, aqui nesse podcast eu irei dizer 3 pontos. É interessante esses pontos dessas zonas erógenas. São eles o pescoço, a orelha e os joelhos. Agora é interessante você entender que para muitas mulheres, qualquer parte do corpo, se tocar, pode ser uma zona erógena.
Adiante, no capítulo 5, ele fala sobre um ponto que falamos muito na comunidade RP. Porém, ele usa um termo científico. Essas duas palavras científicas na qual David Buzz usa, mate guarding to trading up. Ou seja, o mate guarding, ele pode ser traduzido como, é o que eu falo aqui no podcast The Bible for Men, você valorizar o seu compromisso. Ou seja, você cuidar ali do seu parceiro ou parceira, enfim. Ter controle no relacionamento para que o seu relacionamento possa ser um relacionamento saudável e que a sua parceira não possa colocar em risco. Então você está valorizando o seu comprometimento. Isso é mate guarding. E também ele fala to trading up, que nós usamos como monkey branch, o famoso monkey branch, ou seja, a mulher não faz trading down, ela faz um trading up, ou seja, ela vai para cima. A hipergamia, ela trabalha numa forma cruzada ou numa forma vertical. A mulher quer olhar para cima, ela quer estar com o gigante. Então essa falácia na qual as mulheres querem um relacionamento igualitário, isso é um shit test. Os caras que têm uma mentalidade beta caem nessa falácia, porque qualquer mulher ela quer estar com um homem que é mais forte que ela, mais alto que ela, ganha mais que ela, seja mais inteligente que ela, enfim, proteja, dê segurança, ou seja, a mulher quer tudo. Então não tem como um cara que tem todas essas características ser um cara igual a ela. Isso é uma falácia, isso não é lógico. Então a mulher ela faz esse trading up, que é o que David Buzz e Sid Manston colocam aqui, trading up. Então a mulher ela quer estar com um cara que é maior que ela. Então isso faz parte da sua hipergamia, nós sabemos disso na comunidade RP. Então ele fala de que quando a rivalidade se torna defensiva, com ciúmes e provocações de ciúmes em um companheiro. Citações. Eu estava dormindo com alguém, não estava namorando, há mais de 6 meses. Meu parceiro e seu melhor amigo e eu estávamos bebendo juntos uma noite. Meu parceiro dormiu e seu melhor amigo me seduziu. Eu decidi fazer sexo com ele, para que o meu parceiro percebesse que outras pessoas também me desejavam. Mulher heterossexual, 19 anos. Eu creio que é de suma importância os homens encontrar a sua tribo, ter essa comunidade de homens fortes que está do seu lado, ter melhores amigos. Porém, nós somos homens e mulheres, nós temos a nossa genética e você precisa usar o seu comprometimento, ou seja, esse mating guarding, ou seja, você precisa valorizar o seu comprometimento e não dar brecha. Eu coloquei um podcast falando sobre, ou seja, ser um cara territorial. Você ser um cara territorial não é você ser um cara controlador, mas sim valorizar o seu comprometimento. Você não dá brecha para que isso não aconteça, ou seja, o cara leva o melhor amigo dele para casa dele ou para uma balada, fica de tititi ali com a mulher dele. Então tá um exemplo aqui, ou seja, os três estavam bebendo, o cara, enfim, se embriagou porque foi dormir, deixou o amigo e a queridinha lá de resenha. Ou seja, qual é o resultado disso? Então, rapaziada, você precisa colocar o pé no chão, levantar a guarda, fazer o filtro, ser um cara lógico, pragmático e valorizar o seu comprometimento. Então é interessante que ele fala que em 1930, uma antropóloga conhecida, o nome dela é Margaret Mead, postulou que os ciúmes é quase que um orgulho ferido e é um estado negativo, miserável de sentimento, tendo sua origem no sentido de insegurança e inferioridade. Porém, um outro estudo foi feito, e você olhando por um outro aspecto da psicologia evolutiva, esse estudo ele propôs que o ciúme sexual é uma adaptação altamente funcional para com os gêneros. Ou seja, o homem tem ciúmes e a mulher tem ciúmes, em diferentes maneiras. Eu fiz um podcast há mais ou menos uma semana atrás, você pode pesquisar na nossa playlist, tá falando qual o motivo, o porquê nós temos ciúmes, qual é o motivo do homem e da mulher. Eu estou lendo um livro muito interessante também que fala sobre os ciúmes do homem e da mulher. E isso não é apenas do ser humano como do reino animal, ou seja, os primatas eles também agem dessa maneira. Então esse livro ele se chama Alpha God, ele fala sobre a psicologia das religiões, opressão e violência. Então é de Hector Garcia, se você quiser dar uma olhada, Alpha God, é de suma importância. Talvez eu traga alguma coisa também sobre esse livro. O que eu quero dizer é que o homem e a mulher,
ele tem esses ciúmes. Agora, lógico que nós temos até um termo, enfim, os ciúmes doentio. Qualquer pessoa sabe o que é um ciúmes doentio. Então, quando o homem ele tem um ciúmes doentio e ele é blue pill, aí que está o problema. Porque muitos homens, eles cancelam o próprio CPF dele, da família dele, da mulher dele. Por quê? Porque o cara entra em parafuso e ele não tem essa informação que você está adquirindo. Ou seja, ciúmes, ele é saudável. Se você não tem ciúmes da sua parceira, se você está numa RLT e ela não tem ciúmes de você, vocês não têm essa ligação emocional. Ou seja, ela não tem o desejo de estar contigo. Porque se a sua mulher ela não tem ciúmes de você, ela não tem medo de perder você. Ou seja, não tem aquele dread no relacionamento. Então o ciúmes ele precisa ser calibrado, porque o homem ele tem ciúmes para proteger a sua paternidade. Então a pílula que faz o controle da natalidade, ela não é antiga. Ou seja, é algo novo, algo moderno. Está aí mais ou menos no mercado há 60 anos, 40, 60 anos, alguma coisa do tipo. E antigamente os homens eles não tinham como fazer o DNA, como hoje nós podemos fazer. Então ele não tinha certeza, ele confiava na sua parceira, então ele investia os seus valores, o seu tempo numa parceira que dava essa confiança para ele, que tinha esse desejo genuíno. Então ele sabia que a sua prole, ou seja, a sua genética, 50% era dele de fato. Porque a mulher ela sempre vai ter 50% da genética. Por quê? Porque sai dali. Então os ciúmes da mulher, ele não é em relação à paternidade. Os ciúmes da mulher é em relação aos recursos, ao tempo e o amor do homem para com ela e com a prole dela. Porque se o homem tiver de tititi com outra mulher, todos os recursos, o tempo dele, o esforço dele vai para outra prole, vai para outra mulher. Agora, se a mulher tiver tititi com outro cara, pode ser que aconteça o berimbém berimbom, após de 9 meses, o cara carrega a carga de outro. É por isso que o ciúmes, ele vem à tona na vida do homem, desde os primórdios. Então, essa mulher, a Margaret Mead, ela era feminista. E é interessante saber, sempre quando eu pesquiso alguns artigos, algumas informações, fontes, enfim, até importantes para trazer para o podcast, eu vejo quem é o escritor, ou seja, quem pesquisou isso. E muitas das vezes, a maioria das vezes quando você pesquisa algum artigo, se a pessoa que está passando essa informação, ela é mulher e segura essa bandeira e essa causa dessa ideologia, a mensagem ela vem distorcida. Por quê? Porque vai contra o imperativo feminino. Então você precisa entender isso, rapaziada. Quando você fizer uma pesquisa, você precisa saber quem está passando essa pesquisa. Quem é o escritor, quem é o redator. Se for uma mulher e segura essa narrativa, preste atenção e cuidado com a informação que você está recebendo. Citações. Eu estava muito chateado e me sentia rejeitada no meu relacionamento. É como se minha autoestima estivesse ferida. Eu fui em um encontro às cegas e fiz sexo e disse à garota que estava namorando, porém poderíamos ser amigas, na esperança de deixá-la com ciúmes. Eu não achei a mulher com quem transei atraente. Não teria dormido com ela se não estivesse algo para provar a mim mesma. Mulher lésbica, 21 anos. Citações. Não é algo que me sinto confortável em falar. Eu não me orgulho por isso. Mas no passado, quando tinha acabado de sair do meu relacionamento, estava com a minha autoestima muito baixa. Eu fazia sexo pensando no meu ex-relacionamento, como eu costumava se relacionar com o meu ex-namorado. E o que ele pensaria se pudesse me ver com outro, se sentiria ciúmes ou talvez me queria de volta. Naquele momento. É uma linha de pensamento muito patética. Isso mostra que não superei a outra pessoa. Mulher heterossexual, 19 anos. Vai vendo, outra novamente. Fazia sexo com outros homens pensando no relacionamento passado e pensando que o ex-namorado dela faria se visse ela naquele momento, no birimbém birimbom com outro cara, se ele queria ter de volta. Ou seja, a nossa atração ela não é simétrica. As mulheres ela têm uma maneira de pensar, uma linha de pensar, e esse condicionamento moderno foi empurrando na mente delas e goela abaixo de muitos homens que nós somos iguais. Ou seja, quando a mulher ela vê o homem dela ou o ex-namorado dela com outra mulher, eles no birimbém birimbom ali e tal, ela gera esses ciúmes nela e uma atração ao mesmo tempo.
a maioria das mulheres, elas são bissexuais. No passado, quando os homens estavam na guerra, elas precisavam sobreviver. Então, entre elas tinham relações. Então, muitas mulheres, elas são bissexuais por natureza. Elas não falam, porém, é assim a realidade. Agora, os homens não são dessa maneira. Então, muitas mulheres, ela têm isso na mente dela, achando que o homem dela irá se sentir atraído por ela se ela está com outro cara. E não é assim. Por quê? Porque ela tem uma lente feminina. Uma maneira de pensar dessa maneira. Agora, você sendo um cara na sua melhor versão, sendo um cara esperto, você já se liga na pegada. Por quê? Porque se você tiver essa ansiedade de competição, ou seja, a sua mulher, sua parceira ou a mulher que você está interagindo, vê você com outra, até nos lençóis com outra, isso levanta uma atração nela e ela vai querer ter você também. Então elas pensam dessa maneira porque o pensamento feminino, o imperativo feminino, é a maneira correta de pensar nos dias de hoje. Então dessa maneira que você precisa entender, rapaziada, o jogo. Várias mulheres escreveram sobre situações em que usaram a tática de ciúmes, porém não deram certo. Citações: eu estava apaixonada por alguém do mesmo sexo, porém não era recíproco. Então fiz sexo com alguém do sexo oposto para tentar deixá-la com ciúmes. Não funcionou. Mulher bissexual, 27 anos. Citações: quando tinha 20 anos, meu namorado de 2 anos e eu terminamos. Ele tinha feito sexo com outra garota. Eu dormi com um dos seus melhores amigos. Eu disse a mim mesmo que era para machucar o meu ex, mas na verdade eu fiz para que ele tivesse ciúmes e me quisesse de volta. Porém, saiu pela culatra, é claro. Ele não só não me queria de volta, como todos os seus amigos me viram como uma mulher baixa e desvalorizada, incluindo o cara que eu fiz sexo. Uma espécie de duplo padrão. Mulher heterossexual, 28 anos. Vai vendo, é o que eu acabei de falar. Ou seja, querendo ferir o namorado dela, porque de fato essa foi a realidade. Ou seja, o cara ficou ferido, dormir com o melhor amigo. Meu, tá vendo? A mulher maquiavélica mesmo, elas conseguem. Agora, ela achando que iria fazer ele ciúmes e ter ele de volta. Ai, não pode ser assim. Porque, de novo, com a mentalidade feminina, com uma lente feminina. Então tá na cara, elas acreditam que nós pensamos da mesma maneira e agimos da mesma maneira. E não é dessa maneira. Uma mulher tentou provocar os ciúmes, porém se deu mal. Citações: meu namorado e eu terminamos e para deixá-lo com ciúmes, dormi com um dos seus amigos em uma festa pouco depois do término. Eu estava embriagada, profundamente magoada e seu amigo estava obviamente atraído por mim. Resumindo, dormimos juntos e foi horrível. Me senti muito mal. E o meu ex arrasado. Eu ultrapassei os limites naquela noite. E entre eu e meu ex, as coisas nunca mais foram as mesmas. Ainda estamos envolvidos na vida um do outro, mas ele não confia em mim. Eu nunca queria ter feito isso. Mulher heterossexual, 22 anos. De 3 exemplos que nós já falamos das citações aqui, foi mulheres dormindo com os amigos. Vai vendo, rapaziada. Preste atenção. De novo, assiste esse podcast na qual eu fiz falando sobre eu devo ou não devo levar a minha mulher na minha roda de amigos. Então assista esse podcast. Enfim, eu não estou dizendo que, tem uma festa de Natal, tem uma festa de aniversário, o seu amigo tá levando a mina dele, você tá levando a sua. Vamos lá, vamos ser coerentes. Agora, por qualquer coisa, qualquer motivo, você levar a sua mina na casa dos seus amigos, enfim, no rolê com seus amigos, ou trazer os seus amigos para a sua casa, é você dar brecha. Então você precisa valorizar o seu comprometimento, para que você não possa ter problemas no futuro, ou seja, perder a mulher e perder a amizade. Lógico que muitos homens vão falar, mas se a mina agir dessa maneira, a culpa não é sua, a culpa é dela. Sim, rapaziada, de fato. Porém, conforme você vai vivendo, vai aprendendo, e principalmente aqui nesse canto da internet, você precisa ser um cara pragmático e lógico. Ou seja, você precisa levantar o seu game e usar as ferramentas ao seu favor.
Ou seja, você não deve dar brecha. Não existe mulher perfeita, não existe unicórnio, não existe mulher de qualidade. Você faz a mulher de qualidade, você faz a mulher perfeita. Agora, se você der corda, a mulher irá usar da sua hipergamia, do seu solipsismo. Então você precisa entender isso. Essa tática de fazer sexo com outra pessoa, mesmo estando em uma RLT, para que outra pessoa sente ciúmes, não funciona. Mulheres também, porém, os homens em uma RLT, eles desejam a fidelidade sexual. Foi como nós falamos em relação aos ciúmes, essa proteção biológica que nós temos. Então o homem, ele quer proteger a sua paternidade. Se você está apenas ficando com uma garota, já era, vai pros lençol, birimbém, birimbom, tchau, tchau, até amanhã ou até outro dia, e tá tudo bem. Agora, se a mina quer fazer parte da sua vida, quer entrar no seu frame, você precisa colocar os seus limites. Você precisa ser territorial. Não existe esse negócio de a mina é casada ou a mina tá no relacionamento de longo termo, ela vai pras baladas, vai pro baile funk com as amigas, rebolar a raba. Isso não adianta, você está procurando sarna pra se coçar. Uma mina que age dessa maneira, ou seja, ela está num relacionamento de longo termo, porém no final de semana vai para as baladas com as amigas, ou sozinha, pior ainda, sozinha, é red flags. Sai fora desse relacionamento. É problema. E se nós formos falar em relação aos ciúmes, ou seja, essa proteção no seu comprometimento, você precisa entender que nós, homens modernos, somos descendentes de homens que valorizaram a fidelidade sexual das suas parceiras. Ou seja, os homens que no passado eram indiferentes à sexualidade de suas parceiras com outros homens, eles não são os nossos ancestrais. Ou seja, eles não procriaram. Essa é a realidade. Ou seja, na época não tinha DNA, na época não tinha a pílula do dia seguinte, ou seja, toda essa resenha. Então as mulheres aproveitavam. Esse é um outro erro que temos aí na comunidade RP, ou seja, os caras acreditam que as mulheres são dessa maneira hoje. As coisas começaram a acontecer hoje. Não, a internet apenas tirou a lona de cima das pessoas e agora você está vendo nitidamente o que está acontecendo. Lógico, ficou mais fácil, porém as mulheres sempre foram dessa maneira, ou seja, usando da hipergamia e aproveitando da mentalidade beta de muitos homens, mentalidade fraca, jogando cheat test nele como elas fazem hoje no dia atual, ou seja, você é um cara tóxico, você é um cara controlador, você é um cara machista, você tem que deixar eu usar da minha sexualidade, da minha sensualidade, ou seja, a mina é casada, a mina está no relacionamento de longo termo, porém ela está no marketing, está lá no Instagram, Snapchat, TikTok, rebolando a raba, fica de tititi na sua caixa de salsicha ali, e o cara deixando, porém a mulher, ela não vê a sua sexualidade como nós vemos. Então, quando a mulher ela usa a sua sexualidade, ela quer fazer o trading up. Foi como David Buss ele citou aqui, o trading up. Nós iremos falar sobre isso. Ou seja, usar da sua hipergamia. O homem não. O homem, a sua estratégia sexual é espalhar a sua semente com várias mulheres. Quanto mais, melhor. Então, a mulher quer colocar o cara num relacionamento para que ele seja monogâmico, porém a sua hipergamia aberta está em aberto, ou seja, ela está escaneando a melhor semente. Porém, se ela tiver a oportunidade de ter um cara melhor, ela irá aproveitar a sua hipergamia aberta e fazer esse trading up, na qual nós iremos falar, ou seja, esse monkey branch. Então, para que você possa entender, os nossos ancestrais, ou seja, os homens que no passado investiam em suas parceiras, eles investiam nas suas parceiras que eram fiéis com eles, demonstrando a sua fidelidade sexual para com ele. Sendo assim, ele investia nessas mulheres e abandonava as outras. E essas outras mulheres, no passado, eram as mulheres desobedientes. Elas eram chamadas de lanchinhos para felinos. As mulheres que eram desobedientes, empoderada, naquela época, ou seja, ela não seguia as diretrizes da tribo, ela não se reproduzia, ou seja, os homens, os filhos delas não iam para a geração adiante, porque ela desrespeitava a tribo, ou ela saía para caçar sozinha. Então naquela época existiam muitos homens também que era desrespeitoso à tribo e iria caçar sozinho, porém a maioria dos homens
comparando com as mulheres, eles retornavam à tribo. E esses homens, eles se fortaleciam, porque as mulheres ficavam tudo ao redor deles. E o que acontecia? Berimbau, ele ficava com as outras mulheres que eram submissas à tribo, que estavam ali, que estavam no grupo. Então essas mulheres que eram submissas, elas se reproduziam. E a sua genética ia adiante, sobreviviam. Ou seja, nós somos a genética de mulheres submissas e nós somos parte da genética também de homens guerreiros, que eram empoderados, que eram desobedientes à sua tribo. Ou seja, queria caçar, ia para a guerra e retornava. Agora, quando nós falamos de mate guarding, que é o termo científico na qual Buss ele cita, que é valorizar o seu comprometimento, eu digo isso, muitas mulheres, elas sabem disso dessa maneira. Ou seja, ela precisa valorizar o seu comprometimento e valorizar o homem que está do seu lado, para que ela possa ter uma genética forte, para que ela possa ter uma família. Citações. Minha mãe me ensinou que devo dar prazer ao meu homem ou outra irá fazer isso. Mulher heterossexual, 37 anos. Citações. Na maioria dos meus relacionamentos de longo termo, eu fiz sexo porque eu senti que ficar muito tempo sem sexo arriscaria ter meu parceiro sair ou ir para outro lugar e procurar sexo. Mulher heterossexual, 33 anos. Se o cara for como eu citei, eu cito muitas das vezes aqui, por que você precisa manter o pé no chão e ser um cara territorial? Porque se a mulher quiser te trair, ela irá te trair. Não é a sua culpa, de fato. Porém, você não vai dar brecha. Você não vai parar a sua Lamborghini, a sua Ferrari, ou seja, num lugar de risco, certo? Na comunidade, com as portas abertas e tal, só porque tem alarme. Não, você não deve fazer isso. Você não vai dormir com a sua porta aberta. Você precisa trancar a sua porta, o seu portão. Você precisa, enfim, colocar alarme, proteger, trancar o seu carro e parar no estacionamento. Ser um cara lógico. É a mesma coisa, o seu relacionamento, o seu comprometimento. Se você deu o seu comprometimento, você precisa valorizar, ou seja, ser um cara territorial. Agora, quando a mulher fala, o homem é cachorro, eu não vou dar prazer ao meu homem porque ele irá fazer isso, ela já está entrando com uma mentalidade fraca no relacionamento. Essa mulher, ela não tem valor. Porque se o cara, você dando prazer para ele, ou seja, estando no polo feminino, fazer de tudo para com que o seu homem esteja bem no relacionamento e ele te trair, a culpa não é sua. Simplesmente lava as mãos, ou seja, ele não deu valor para você. Você vai encontrar uma pessoa que te dê valor. Sai fora do relacionamento. E a mesma coisa que eu digo para os homens. Ou seja, se você está nos seus limites, é um cara territorial, porém ela quer fazer isso e fizer isso, tudo bem. Então é isso que você precisa entender. Ou seja, se você for sair de casa, você tá de barriga vazia, meu, você tá a fim de comer, você vai comer no doguinho, vai comer ali no McDonald's, não adianta, você vai comer lixo. Essa é a realidade. Agora, se você está com a barriga cheia e você saiu de casa, você vai esperar chegar em casa, comer aquela salada, aquela comida saudável e tal. É a mesma coisa no relacionamento. Se o seu homem tá sempre de saco cheio, você não esvazia o saco do cara, o cara vai esvaziar em outro lugar. Essa é a realidade. Você que está acompanhando o nosso canal aí, você que é uma mulher, você precisa entender essa dinâmica masculina e feminina também. Agora, para finalizar essa série, nós iremos entrar no próximo tópico. Ou seja, nós falamos do mate guarding, agora nós iremos falar do trading up. Ou seja, na RP nós falamos o monkey branch, ou seja, a mulher usando a sua hipergamia. Então, em seus estudos, Buss, primeiro, entendeu que fazer sexo com outras pessoas fora de uma RLT, ou seja, relacionamento de longo termo, fornece informações valiosas sobre o próprio valor sexual de mercado, ou seja, o VSM. Muitas das vezes, as mulheres elas fazem esse teste, ou seja, para saber qual é o nível dela no VSM. Por isso que elas fazem esse trading up. Então, muitas das vezes isso acontece, não é um plano de primeiro, ou seja, a traição ela ocorre pelo motivo de atração. Porém, é um teste para saber qual é a sua posição no ranking sexual, ou seja, o seu VSM. Então, essas informações elas são críticas para a decisão de você sair ou não do relacionamento. Ou seja, se a pessoa que ela está traindo tem um VSM alto,
isso mostra que ela também tem um VSM alto. Citações. Meu parceiro tinha acabado de demonstrar insegurança no relacionamento. Então seduzi outra pessoa, só para me dar a confiança de que, se eu fosse largada, eu ainda seria capaz de encontrar outro. Mulher, heterossexual, 20 anos. Foi feito um estudo, e nesse estudo David Buss descobriu que 79% das mulheres que tiveram casos se envolveram emocionalmente e se apaixonaram pelo amante. Agora, teve um grande contraste com os homens. Nesse mesmo estudo, apenas cerca de 1/3 se envolveram emocionalmente com o amante. Ou seja, 79% das mulheres elas teve ligação emocional com o amante. Quase 100%, ou seja, 79%. Agora, 1/3 para com os homens, ou seja, um grande contraste. Ou seja, novamente, para o homem, o sexo, ele é totalmente diferente do que para a mulher. A mulher, quando ela se envolve sexualmente com um cara, ela tem uma conexão. Por isso que a mulher promíscua é um grande problema na vida de um homem. Nesse condicionamento moderno, eles dizem para garotas que elas precisam girar o carrossel, rodar a banca, e tudo bem, vai dar tudo certo. Ou seja, ela vai encontrar um cara que irá amá-la do jeito que ela é. Ou seja, o relacionamento será um relacionamento duradouro. Porém, essa mulher ela não terá uma compatibilidade com o seu marido. Nós estamos falando monogamicamente. Ou seja, essa mulher irá se tornar uma viúva alfa. Por quê? Porque ela se conecta emocionalmente com esses caras. Então, se ela tiver pedaços de vários homens ligados a ela, ela não terá essa compatibilidade com o seu marido atual. E os homens, eles precisam acordar para isso. Eles precisam entender essa dinâmica. Então, de acordo com o estudo, a maioria das motivações dos homens para o sexo, fora de uma RLT, ou seja, relacionamento de longo termo, é a questão do desejo de variedade sexual. Foi como nós falamos, a estratégia sexual masculina é espalhar a sua semente, com várias, ou seja, quantidade. Já para a mulher, a conexão emocional é muito importante. Então foi o que nós falamos. Ou seja, o Puck, ele escrevia ali no blog Sou Suave, que é um blog da comunidade RP na gringa, e ele cita essa frase, ele fala muito sobre essa frase. Ou seja, a mulher ela prefere dividir um macho alfa do que ficar com um cara, um beta provedor, um loser. Ou seja, a mulher ela é mais atraída por um cara que tem várias mulheres, ou seja, tem essa ansiedade de competição, do que ficar com um cara virgem. Um cara virgem, ele é abominado, ou seja, dá nojo para as mulheres quando o cara fala que ele é virgem, que ele é incel. Então as mulheres elas não curtem esse cara. Agora nós vemos do lado masculino, a castidade é de suma importância, ou seja, a mulher ser virgem. Então a mulher ela preservando esse valor que ela tem no mercado sexual, isso é de suma importância para ela e para os homens. E muitas mulheres sabem disso. Ou seja, até citei falando sobre a garota lá, youtuber, que fez a reconstituição do ímen. Ou seja, ela sabe disso inconscientemente, elas sabem. Agora, para o homem, quanto mais, melhor. Ele é um cara mais atraente, mais confiante. Então as mulheres estão querendo agir da mesma forma e querendo ter os mesmos resultados. Porém, elas não irão ter os mesmos resultados. Porque a genética, a máquina humana, ela não é politicamente correta. Não adianta. Então, a maioria das mulheres que tem casos, conforme o estudo foi feito, elas estão infelizes no casamentos. E mais uma vez, parece ser óbvio, não é verdade para os homens. Ou seja, homens que têm casos não diferem de homens fiéis em termos do seu nível de felicidade no relacionamento. Ou seja, as mulheres que têm caso, elas são infelizes. E os homens que têm casos é a mesma coisa do cara que está feliz ou que não está feliz no relacionamento. Então, não muda nada. Ou seja, esse estudo provou isso. Enquanto apenas 34% das mulheres que têm casos extraconjugal relatam que seus casamentos são felizes ou muito felizes, 56% dos homens que fazem sexo extraconjugal consideram seus casamentos felizes ou muito felizes. No seu laboratório de estudos, Buss analisou alguns casos de mulheres que disse ter um caso facilitou o término com o marido.
Outra mencionou que ter traído fez ela perceber que poderia até encontrar alguém muito mais compatível com ela do que o seu marido. Já outra disse ter casado jovem, muito nova. Seu caso deixou muito claro que ela não devia se contentar com um homem que não cumpria seus padrões. Então, Buzz, finalizando esse capítulo, e também nós iremos finalizar o podcast, ele passa uma informação de suma importância, ou seja, ele percebeu através desses estudos, nesse capítulo, nessa parte, que quando finalmente aumentando a autoestima, a onda de gratificação sexual pode dar a uma mulher uma coragem de deixar um relacionamento ruim. Agora, se você não pegou nada nesse podcast, rapaziada, preste atenção nisso. Se você estiver numa RLT, porém ela está desanimada, ela está fora de peso, está com a autoestima baixa, e você sempre esteve ali do lado dela, suportando ela. E se ela estiver insatisfeita e a autoestima dela aumentar, e ela começar a dar uma turbinada na sua estética, enfim, levantar o seu VSM, ela pode te deixar. Ou seja, existem muitos homens que cometem esse erro. Ele investe, ou seja, compra silicone para mulher, tanto na comissão de frente, né, como na comissão de traseira e tal. Ou seja, dá uma levantada ali, dá um up no VSM da mulher, ou seja, a sua autoestima começa a aumentar, ela vai pra academia, começa a se esticar toda, e o cara acha que ela, pô, minha mulher tal, tô do lado dela, tô investindo nela. Porém, a autoestima dela começa a aumentar, e o que acontece? Foi a história de Buzz aqui, o estudo que nós acabamos de falar. Quando finalmente aumentando a autoestima, a onda de gratificação sexual pode dar a uma mulher a coragem de deixar o relacionamento, ou seja, ela começa a receber indicativos de caras de alto escalão, ou seja, um cara que está num nível maior que o seu, ela pode te deixar. Por quê? Porque ela vai olhar pra você e vai falar, pô, esse cara sempre esteve comigo e eu tava baixa, gorda, insatisfeita e tal, e agora que eu tô top, por que eu vou ficar com esse cara? Eu tenho condição de ter melhor. Então é isso que você precisa ter em mente, rapaziada. Preste atenção no trabalho, não abaixe a guarda. Eu vou deixar o link abaixo desse livro para que você possa adquirir na versão em português. Deixe seu comentário, deixe seus joia. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Compartilhe o nosso trabalho com homens que precisam ouvir esse podcast e ser um gomo na corrente. Um abraço, até mais, fica na paz.